Caracterização morfológica produtiva de cultivares de lúpulo sob manejo orgânico no município de Santa Maria Madalena. Na região serrana fluminense, observa-se iniciativas de cultivo de lúpulo e, com o incremento da área de cultivo, surge a necessidade de pesquisas sobre a adaptabilidade de cultivares nas condições edafoclimáticas locais, de forma a agregar alternativa comercial para agricultores. Características morfológicas produtivas são parâmetros fitotécnicos importantes na avaliação do potencial de produtividade das cultivares de lúpulo, sendo utilizadas como critério em programas de melhoramento genético para a seleção de materiais promissores e mais adaptados às condições edafoclimáticas de determinada região. Entre essas características, destacam-se a altura de planta, altura de inserção do primeiro ramo lateral com cones, número de ramos laterais, comprimento de ramos laterais e comprimento dos entrenós, e que vem sendo estudada nos principais países produtores de lúpulo e, recentemente, no Brasil. O objetivo desse trabalho foi avaliar as características morfológicas produtivas no primeiro ano de produção de 8 cultivares em um experimento de lúpulo orgânico em Santa Maria Madalena, as cultivares Cascade, Centennial, Chinook, Fuggle, Hallertau Mittelfluh, Nugget, Saaz e Tahoma. Foi estabelecida uma parceria com a cervejaria Bose para a implantação de uma área experimental de lúpulo orgânico na fazenda Minas Gerais, no município de Santa Maria Madalena, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O trabalho foi realizado em delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições, 2 plantas úteis por parcela, em espaçamento de 3 por 1. Os tratamentos qualitativos foram as 8 cultivares de lúpulo, que foram conduzidas em treliças de 5 metros de altura, em dupla haste de sisal, sistema em V, com um ramo por haste. As práticas agronômicas são as mesmas para todos os tratamentos, em conformidade com a Lei 10.831 da Agricultura Orgânica. As variáveis avaliadas nesse estudo foram altura de planta, altura de inserção do primeiro ramo lateral com cones, comprimento dos ramos laterais, número de ramos laterais e comprimento dos entrenós. Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F e as médias das cultivares foram comparadas pelo teste Tukey. As cultivares Chinook, Hallertau Mittelfluh e Tahoma não se desenvolveram e não foram analisadas nessa safra. Em relação à altura de planta, Saaz, Nugget e Fuggle não alcançaram o topo do sisal e estatisticamente foram iguais entre si, exibindo desempenho significativamente inferior a Centennial e Cascade, que não apresentaram diferenças estatísticas entre si. Em relação à altura de inserção do primeiro ramo lateral com cones, todas as cultivares analisadas produziram ramos laterais, mas essa característica, que indica a altura de início de produção, onde valores menores são positivos, foi determinada para as cultivares que produziram cones, não sendo observadas diferenças estatísticas entre Centennial, Cascade e a Saaz. Em relação ao número de ramos laterais, Cascade e Centennial apresentaram o maior número de ramos laterais, no entanto, sem diferenças estatísticas entre si. Essa característica é geralmente determinada pelo comprimento de entrenós e pela altura de inserção dos primeiros ramos laterais com cones. Em relação ao comprimento de ramos laterais, Cascade, Saaz e Centennial apresentaram valores superiores a 100 cm, o que é destacado na literatura como característica de cultivares mais produtivas. E por último, o comprimento de entrenós, onde valores baixos são desejáveis para essa característica, e nesse estudo não houve diferença estatística entre as cultivares avaliadas, com média geral de 17,8 cm. Os dados para as características morfológicas produtivas no primeiro ano de estudo sugerem potencial produtivo das cultivares Cascade e Centennial em Santa Maria Madalena. Contudo, é fundamental o estudo dos próximos ciclos da cultura para melhor análise do desempenho dessas e demais cultivares. As referências consultadas e os agradecimentos à CAPES, ao CNPq e à Cervejaria Bose pelo apoio nessa parceria de pesquisa. Obrigado.